Que alegria estar aqui com vocês, gente. Nós somos uma família com campus em alguns lugares, né, que Deus tem permitido a gente estar. E depois de um tempo aqui em São Paulo, eu fui enviada para essa missão da Relevância Curitiba. A igreja lá tem 2 anos e eu já estou lá há 1 ano e 3 meses. E para alguns parece pouco, para outros muito, mas é uma alegria e um privilégio poder servir a Igreja de Deus. Hoje, essa igreja para mim é aqui, Relevância Alphaville, e eu espero que com aquilo que Deus tem ministrado ao meu coração, eu possa servir a sua vida e a sua caminhada com Deus. Se você veio aqui com uma fome no seu coração, buscando algo, buscando mais de Deus, um direcionamento, eu oro para que o Espírito Santo de Deus use as minhas palavras para que você receba aquilo que você precisa hoje. Porque eu creio que é assim que Deus faz. Muitas vezes eu estava buscando respostas de Deus e eu entrei numa igreja, eu ouvi alguém ministrar e o Espírito Santo usou aquela palavra para ser um rema que me dava direcionamento. Talvez você já tenha experimentado isso. E é por isso que eu amo a palavra de Deus e a verdade de Deus. Sabe, a palavra de Deus, ela não é só um livro histórico. É um livro poderoso. Então, enquanto eu falo aqui, eu sei que o poder de Deus vai encher a tua vida e o seu coração hoje. Amém? Eu quero ler com vocês Efésios hoje. Antes disso, o tema da minha mensagem é: troque logo essa roupa. Esse é o tema da mensagem de hoje. Troque logo essa roupa. E depois eu vou dizer o porquê. Nós vamos abrir em Efésios, no capítulo 4, versículo 17. E a gente vai ler até o 29, ou 30 talvez. Vamos lá. A palavra de Deus diz assim: assim eu lhes digo, e no Senhor insisto, que não vivam mais como gentios, que vivem na futilidade dos seus pensamentos. Eles estão obscurecidos no entendimento e separados da vida de Deus por causa da ignorância em que estão, devido ao endurecimento dos seus corações. Tendo perdido toda a sensibilidade, eles se entregaram à depravação, cometendo com avidez toda espécie de impureza. Todavia, não foi assim que vocês aprenderam de Cristo. De fato, vocês ouviram falar dele e nele foram ensinados de acordo com a verdade que está em Jesus. Quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despir-se do velho homem, que se corrompe por desejos enganosos, e a serem renovados no modo de pensar, e a revestir-se do novo homem, criado para ser semelhante a Deus em justiça e em santidade, provenientes da verdade. Portanto, cada um de vocês deve abandonar a mentira e falar a verdade ao seu próximo, pois todos somos membros de um só corpo. Quando vocês ficarem irados, não pequem. Apaziguem a sua ira antes que o sol se ponha. Hoje temos um pouco de tempo aí. E não deem lugar ao diabo. O que furtava ou roubava, não furte mais. Antes trabalhe, fazendo algo de útil com as mãos, para que tenha o que repartir com quem tiver necessidade. Nenhuma palavra torpe saia da boca de vocês. Algumas versões vão dizer nenhuma palavra feia. Mas apenas a que for útil para edificar os outros, conforme a necessidade, para que conceda graça aos que a ouvem. 30. Não entristeçam o Espírito Santo de Deus, com o qual vocês foram selados para o dia da redenção. Livrem-se de toda amargura,
indignação e ira, gritaria, calúnia, como bem de toda maldade. Sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando-se mutuamente, assim como Deus perdoou vocês em Cristo. Vou começar com a boa notícia. Você é perdoado. Esse texto nos dá várias referências sobre o nosso modo de ser e de agir. Mas ele termina com uma verdade essencial. Fomos perdoados em Cristo. E se alguém aqui está embaixo de qualquer condenação e acusação, eu quero declarar sobre a sua vida e sobre a sua história o perdão de Deus. O perdão de Deus vai colocar a sua vida onde ela precisa estar. Eu costumo falar que uma vida sem perdão é uma vida sem saída. Sabe por quê? Você está caminhando nessa direção, você está caminhando, aí você errou. Ou alguém errou com você. E aí o que acontece é que a gente coloca uma parede aqui, né? E agora? Como que eu lido com a vida depois que houve um erro? Como eu lido com os meus relacionamentos quando alguém me decepcionou? Como eu lido quando eu decepcionei alguém? O que eu faço? E se não houver o perdão, você vai encontrar o muro da amargura, da decepção e da falha. E você não vai ter para onde ir. Nós precisamos receber o perdão de Deus. E nós precisamos liberar perdão. Porque o perdão de Deus quebra os muros. E você pode continuar a caminhar e a construir debaixo da graça. Não viva uma vida sem saída. Uma vida sem restauração, uma vida sem recomeço. Não seja tão perfeccionista e rígido, de forma que você não consiga lidar com as decepções da vida. Porque nós temos um Deus que nos perdoou em Cristo. Amém? Esses dias eu estava vendo uma música, um clipe no YouTube de alguém dessa geração, eu não lembro para te dizer o nome, mas esse garoto estava sentado em cima de uma cama e ele cantava em inglês a seguinte frase, ele dizia: eu quero mudar o mundo, mas eu não consigo nem trocar de roupa. Eu quero fazer grandes coisas, mas eu me encontro num estado que o esforço necessário para levantar da minha cama, trocar de roupa e enfrentar o dia é algo difícil, beirando o impossível para mim. E sabe, isso me chamou muita atenção. Porque muitas vezes, tá original aí? Nós queremos sair por aí vivendo o novo de Deus. Todo mundo quer viver o novo de Deus. Todo mundo quer virar a página. Todo mundo quer fazer grandes coisas no mundo. Nós queremos vencer pecados. Nós queremos restaurar relacionamentos. Nós queremos edificar. Mas através desse texto da palavra eu entendi que antes da gente sair fazendo tudo isso que a gente quer, nós precisamos trocar de roupa. A palavra traz para nós uma vestimenta necessária na vida daquele que conhece a Cristo, que tem um relacionamento com Deus. E ela diz que nós precisamos de duas ações importantes. Tirar a roupa velha. Não é pôr por cima a roupa nova. Tirar, despir-se. O texto que nós ouvimos fala, despir-se. Tirar a roupa velha do velho homem. E colocar, se revestir
de Cristo. Se revestir da nova vida, se revestir de novas vestes, de uma nova roupa. Então eu quero te dizer, essas coisas que você quer fazer, o Senhor vai te ajudar, você vai dar conta. Amém? Essa vida em Deus que você quer viver, essas pontes que você precisa restaurar, ou as áreas da sua vida que você tem desejo de edificar, eu declaro em nome de Jesus, elas serão edificadas. Mas aqui o apóstolo Paulo nos dá um conselho necessário. Ele fala, olha, revista-se de Cristo. E antes, tire o velho. O que é o velho? Ele começa a falar, no início do texto, ele fala que é uma mentalidade fútil. Nós temos que parar para pensar muitas vezes sobre o que a gente está pensando, gente. Com o pensamento no lugar errado, a gente não vai para lugar nenhum. Ou vai para algum lugar, mas não para o lugar certo. Às vezes você combinou tudo para fazer a coisa certa. Você preparou tudo para ir na direção daquilo que você deseja. Mas os seus pensamentos não estão renovados nas verdades de Deus. Os seus pensamentos estão presos em futilidades. Hoje em dia, a gente pauta a nossa vida muito por referências, né? A gente vê nas nossas mídias sociais, né, pessoas que nós chamamos de influencers digitais. E eu já quero dizer, se você é um influencer e você está aqui, eu não tenho nada contra você, pelo contrário, eu acho incrível nós podemos estar nesse ambiente e influenciarmos pessoas. Eu acho, inclusive, que Deus usa isso para a sua glória. Mas cada um de nós precisa ter controle de a quem nós estamos assistindo e a quem estamos seguindo. Porque nós podemos vir aqui e ouvir da verdade de Deus e desejar essa verdade, mas se no nosso dia a dia a gente assiste somente futilidade, a gente enche o nosso coração de outros valores, a gente está enchendo os nossos olhos, a janela da nossa alma, e bebendo e se alimentando de pessoas e referências, seja no seu dia a dia, seja nas mídias sociais, seja onde for, onde não há proveito naquilo que está sendo transmitido, muito provavelmente você vai ser levado para o mesmo lugar. Aqui o texto fala para nós sobre um entendimento obscurecido. Isso é, falta de luz. Você já se viu numa situação que parece que está nublado para você, o teu entendimento a respeito das coisas? É difícil. E tem estações da nossa vida que sim, a gente precisa de paciência para conseguir enxergar as coisas, isso faz parte. Às vezes as respostas não vêm com a clareza com que nós desejamos. Mas tem vezes que o teu entendimento pode estar obscurecido pelas trevas. O teu entendimento pode estar obscurecido pela falta da verdade, da luz de Deus iluminando o seu caminho. E, gente, eu falo isso como cristã. Mesmo que você tenha Jesus, mesmo que você siga a Ele, se a verdade dele não estiver clara e viva no seu coração, se você não estiver sendo renovado por isso, você pode cair nesse lugar de o seu entendimento estar obscurecido. Isso são roupas velhas. E aí, por último, ele fala da insensibilidade, que é a entrega ao pecado. Então, começa assim, com pensamentos fúteis. Tudo que você almeja, tudo que você vê,
está nesse lugar onde não há proveito de acordo com os valores nobres, bons e de Deus para nós? A sua vida é sobre o quê? Não precisa me responder, mas pense. A sua vida é sobre o quê? Hoje a gente estava aqui cantando, eu amo aquela música que fala que os filhos já chegaram aqui, já estão chegando, né? Agora somos 2 ou 3 ou mais. E ele fala que, o cantor, ele diz, o motivo de eu estar aqui é o Senhor, basicamente é isso, né? O Senhor é o motivo que me fez chegar aqui. Isso fala tão profundo comigo, porque sempre me faz checar meu coração. Eu estava ali cantando, estava falando, é verdade, Jesus, é por isso que eu estou aqui. Por isso que de manhã eu estava lá em São Paulo, e daí de tarde, né, eu vim aqui, amanhã eu já vou retornar para Curitiba, mas por que eu estou aqui nessa igreja, com esses irmãos hoje? Pelo Senhor. Porque eu sei que o objeto de amor dele são vocês. Então, se o objeto de amor de Deus é essa igreja aqui, você que está sentado aí no seu lugar, por que eu não estaria aqui, com o meu tempo, entregando aquilo que Ele me deu? Então, eu estou dando um exemplo ligado à minha realidade, mas você pode fazer isso com a sua. Pense sobre o que é a sua vida. Por que você está fazendo o que você está fazendo? E deixa o Senhor clarear a sua visão. Trazer clareza. E aí sabe o que vai acontecer? Uma troca de roupa. Você está se despindo do velho homem. E você está recebendo as novas vestes em Cristo. Que vão te livrar de ser insensível com relação ao pecado. Nós sabemos que pecado é aquilo que Deus não tem para nós. É como errar o alvo de algo que Deus tenha para você. Eu gosto dessa fala, né? Você errou o alvo. E a cada vez mais, na caminhada com Jesus, nós podemos ser assertivos. Isso vai trazer paz, vida para você, saúde. Vai te aproximar daquilo que Deus tem para a sua vida. Vai agradar o coração de Deus. Agradar o coração de Deus é bom. A vontade dele é boa, perfeita e agradável. Sabe, só que aí, às vezes a gente começa a fazer coisas assim que nos distanciam dessa verdade e a gente deixa de perceber que aquilo é ruim para nós. Esses dias eu estava conversando com uma terapeuta e ela falou assim para mim, eu quero que você perceba como você se sente a respeito das coisas. E se você ver que você está cruzando um limite importante, se observe e pare. Eu falei, tá bom, vamos fazer esse exercício. Por quê? Porque eu não posso ser insensível àquilo que eu estou vivendo. Ok? É isso que o apóstolo Paulo está ensinando para nós quanto à nossa vida espiritual. Estou dando um exemplo da vida emocional. Nós precisamos perceber aonde nós estamos pisando. Talvez hoje você esteja metido em confusões, você deixou de perceber como aquilo é danoso para a sua vida. Se tornou insensível ao pecado. Insensível, mas o Espírito Santo de Deus, ele traz essa sensibilidade que ela é boa. Às vezes a gente fala sobre sensibilidade, é sempre num lugar ruim, né? Aquela pessoa é sensível demais, não dá para falar nada que ela está chorando, que ela está fazendo show. Não é um sensível ruim, gente, é um sensível bom. A sensibilidade espiritual é boa. E nós não podemos perder isso. Quando algo estiver fora do lugar, você precisa saber que está fora do lugar, para que você possa retornar ao marco. Então hoje, você pode parar aí no seu lugar e orar e falar assim, Senhor, me faz sensível espiritualmente. Devolve a minha sensibilidade espiritual. Eu não quero me entregar à ruína, nem ao mal, nem ao pecado. Devolva, Senhor, para nós a nossa sensibilidade.
para te ouvir. Amém? O Tim Keller é um autor que eu gosto muito. Ele tem uma frase que ele diz assim: o pecado é uma falha de adoração. E o que ele está querendo dizer? Ele está querendo dizer que você olha para um lugar que você adora e admira, como o exemplo que eu dei de influencers ou qualquer outro que você quiser, e você passa a admirar e a olhar para aquilo. E isso vai conduzir tua vida. Então, muitas vezes nós estamos pecando porque ao invés de olhar para o nosso exemplo, Jesus, estamos distraídos. Estamos insensíveis. Nós precisamos ver Jesus aqui nessa terra ainda. Nós precisamos ver Ele com os nossos olhos espirituais, ver Ele quando lemos a palavra, e isso vai encher o nosso coração, porque nós vamos adorar a Ele. Enquanto adoramos a Ele, admiramos a Ele, rendemos nossa vida a Ele, as coisas entram em ordem. Amém? Então hoje eu vou falar sobre essa dinâmica, né, de despojar-se do velho homem, ser renovado no modo de pensar e revestir-se do novo. É essa matemática que a Bíblia está trazendo aqui para nós. A gente vai deixar o que é velho. A gente vai ser renovado na nossa forma de pensar. E nós vamos nos revestir do novo homem, que é inspirado por Jesus. Quando a gente olha para Jesus, tem duas formas da gente olhar para Ele. Eu tenho conversado com muitas pessoas, inclusive, que às vezes creem em Jesus só como um bom exemplo. Talvez você já ouviu isso, ou você que está aqui luta com esse tipo de pensamento. Uma dúvida se Ele é Deus. Uma dúvida se existe divindade em Jesus. Mas assim, Ele é um bom exemplo, então eu posso seguir. Tem pessoas que vão pensar isso. Ele fazia coisas boas, Ele era um profeta. E eu quero te dizer que Jesus, Ele é para nós um exemplo, é uma verdade. Ele é um exemplo de vida, e se você olhar para Ele, e se você imitá-lo, você vai cair num bom lugar. Eu fico admirada quando eu leio os textos bíblicos do Novo Testamento, como vocês têm estudado aqui, incrível. Lá em Curitiba a gente também está estudando o Novo Testamento, os Evangelhos, porque os Evangelhos são a história de Jesus. E eu fico admirada, eu acho o máximo. Eu acho o máximo o comunicador que Jesus era. Eu estudei jornalismo, eu sou da área da comunicação, então eu olho para os argumentos de Jesus dessa forma. Eu amo quão fantástico comunicador ele era. Ele também era um ótimo líder, discipulador, ele ensinava na prática, ele treinava pessoas, ele falava com multidões, e ele também carregava os milagres, porque ele era Deus, afinal de contas. Você olha para Jesus e você fica admirado da sabedoria, da tirada, da maneira que ele lidava com as pessoas, que ele ensinava. É incrível. E você não precisa ser cristão para reconhecer isso. Então ele é sim alguém que nós podemos olhar para ele. E eu chamo isso da beleza de Cristo. Você pode olhar para a beleza de Cristo, você vai contemplá-la. E você vai adquirir essa sabedoria. E você vai adquirir esse exemplo que pode ser imitado. Sabe, a beleza é algo que você olha e para, né? Te chama a atenção. Olha e para e fica olhando aquilo. Nossa, me chamou a atenção. Você entra num lugar que é belo, que é bonito, te chama a atenção. Gente, eu gosto tanto do senso estético das coisas, que na minha casa, como na de muitos aqui, tem a porta dos fundos e a porta da frente, certo? A porta do fundo normalmente entra pela cozinha. A porta da frente entra pela sala. Lá em Curitiba é apartamento e é assim. E não importa em qual elevador eu chegue, eu entro pela porta da frente toda vez. Porque eu acho mais bonito a vista da sala do que da cozinha. Eu não tinha reparado isso até o dia que minha mãe falou: cara, você só entra pela porta da frente porque você gosta eu gosto de passar pelo hall da casa. Eu sou atraída por esse lugar de beleza. Vocês estão entendendo? Você precisa ver a beleza de Jesus. Eu sou atraída por Ele. Olha, você pode me dizer qualquer coisa sobre
a inconsistência da palavra, como muitas pessoas falam, gostam de falar hoje, e como o evangelho pode ser questionado, e como a fé pode ser questionada. Se você ver Jesus, vai te bastar. E vai te dar o alimento suficiente para a sua vida. Estão entendendo? Ai, deixa as discussões para lá, gente. Olha para Ele, porque isso vai te dar vida. E é isso que precisamos. Estamos em tempos de doenças emocionais, estamos em tempo de confusão mental, estamos em tempo onde precisamos de encorajamento, porque parece que uma tristeza paira a todo tempo. A gente precisa da beleza de Jesus de novo. Sabia, quando os discípulos viram Jesus caminhando nessa terra, eles foram atrás dele e falaram: mestre, aonde você repousa? Vocês estão entendendo o nível? Tipo assim, de energia que Jesus carregava, e beleza e vida. Os discípulos pararam, que ainda nem eram discípulos dele, quando viram ele pela primeira vez, logo após o seu batismo, eles viram e eles: mestre, mestre, aonde você mora? Eu quero te seguir e eu quero morar na sua casa, porque os discípulos na época, eles ficavam na casa do mestre. Era essa a forma de aprendizado. Então, por isso que eles queriam saber onde Jesus morava. Sabe, e Jesus diz: o filho do homem não tem onde repousar a cabeça. Eu tenho uma amiga que toda vez que ela ouve esse texto, ela dá risada. Ela fala: ai, mas Jesus tão dramático. Né? Mas ele não tinha ali uma residência fixa onde os discípulos poderiam estar com ele, enfim. Por que Jesus respondeu isso? Não sei. Opa, tá perigoso aqui. Hoje, ainda nesse tempo, nós podemos olhar para a beleza de Jesus. Escute sobre ele, reflita sobre os seus ensinamentos. Olhe para ele. E deixe essa beleza, essa vida que se importou a ponto de dar a sua vida, encher sua vida de significado. Tudo vai fazer sentido, sua vida vai mudar. Seu dia amanhã já vai ser diferente. Seu dia amanhã já vai ser diferente. A beleza dele. Ah, mas o mundo está um caos, mas não sei o quê. A beleza de Jesus, onde está? Ele também andava num mundo que estava um caos. Mas era incrível caminhar com ele. Então a beleza dele, olhar para a beleza dele, vai trazer para nós um caminho a seguir. Um exemplo que é muito prático. Jesus era Deus andando na terra, era um exemplo muito prático. Mas além disso, eu também gosto de dizer que existe a suficiência de Cristo. É uma coisa diferente da beleza. Por quê? Porque a beleza é um exemplo, é algo que eu olho e copio. Mas a suficiência de Cristo, gente, fala que Ele tem tudo o que você precisa. É diferente. Uma coisa é eu copiar alguém com as minhas limitações, o que já vai melhorar bastante a vida. Outra coisa é algo sobrenatural, que é Deus derramou dele em você. Que é quando você está na sua caminhada e te falta força, existe algo que é a suficiência de Cristo para suprir o teu interior, você que recebeu Ele como Senhor e Salvador. A palavra diz que Ele falou: eu não vou deixar vocês sós, meus filhos. Eu não vou deixar vocês sós. Eu vou derramar sobre vocês o meu Espírito. Então você está tentando seguir Jesus na força do teu braço? Ser alguém melhor? A gente fala muito sobre isso. Ser alguém melhor, me aprimorar. Às vezes as pessoas buscam na religião isso. Não, eu estou na igreja para ser alguém melhor. Olha, eu entendo esse pensamento, mas eu me preocupo com ele. Porque Jesus é mais do que isso. O cristianismo é mais do que isso. Não é sobre você ficar se esforçando para ser alguém melhor. Apesar de que você, ao olhar para Ele e receber dele, será melhor. Por quê? Porque às vezes nós nos perdemos nos nossos próprios esforços para ser alguém melhor. Eu não estou dizendo para você parar de tentar, continue.
Continue, por favor. Continue. Mas assim, você precisa saber que existe uma graça de Deus derramada pelo Espírito que te capacita quando você já não pode. Porque vai chegar um momento que no teu próprio esforço, você vai achar que não consegue. Talvez você já atingiu isso em alguma área da sua vida. Algum momento que você olha e fala, eu tentei de tudo, no meu próprio esforço não vai. Eu quero te dizer uma coisa, você precisa receber o Espírito Santo de Deus e crer que Ele está vivo em você. E Ele é suficiente. Ele é aquele que Jesus deixou para nos dar condição de viver a vida que precisamos. Amém? Jesus supre todas as necessidades do nosso coração. Então, a beleza de Jesus, pode passar, fala sobre a glória do caráter dele. Ele é alguém que pode ser copiado, como eu disse. Mas a suficiência fala sobre como ele supre necessidades da tua alma. Descanse nessa verdade hoje. Amém? Então, se a gente está falando que o pecado é você adorar a coisa errada, né, que a gente precisa trazer os nossos olhos a Jesus, então eu quero te dizer uma coisa, só uma adoração mais forte pode desalojar uma adoração falsa. Se hoje você está adorando algo que é falso, que é fútil, isso está ocupando o lugar no seu coração, precisa haver uma troca. Vamos falar da roupa, lembra aí da troca da roupa. Precisa haver uma troca. Não é só sobre deixar de admirar algo que você não deveria estar admirando. É sobre admirar a Ele. Uma adoração verdadeira. Colocar os seus olhos no lugar certo. E colocar os olhos no lugar certo é a nova vida. É como ela te veste. Tá? Então, amanhã quando você acordar e pensar assim, ok, a nova vida que eu recebi em Jesus, você recebe, quando você o recebe na sua vida. Como eu vivo ela? Eu preciso colocar os meus olhos no lugar certo. E aí o texto que a gente leu, muito longo e muito bom, esse texto bíblico é muito bom, ele trouxe para nós exemplos muito práticos do dia a dia, que eu trouxe para vocês também. Vamos lá. Ele dá alguns exemplos sobre a antiga conduta, ou a roupa velha, e a roupa nova. Ele vai dizer, olha, você que mentia, por algum motivo mentir era uma boa solução para você, comece a falar a verdade. Uau, gente, nossa, que incrível. Que complexa essa palavra. Você que mentia, começa a falar a verdade. Mas, gente, isso é muito sério, sabe por quê? Às vezes a gente tira uma coisa, você fica só pensando, eu não posso fazer mais isso. Eu não posso fazer mais isso. Mas você não entende que o importante não é só deixar de fazer algo, mas é você colocar algo ali. É por isso que a palavra fala, tire a roupa velha, mas ponha a nova. Porque também pelado ninguém vai para lugar nenhum. Então é importante, talvez sua vida cristã tenha sido só sobre não fazer, mas a vida cristã é sobre o que fazemos. Deus está te chamando para fazer coisas. Nós somos restauradores, nós somos aqueles que vivem nova vida com Deus. Amém? Sabe, eu vivia há um tempo atrás, alguns anos atrás, muito amedrontada sobre a vida, a respeito da vida, a respeito das coisas, mas eu não tinha noção, minha visão estava meio obscurecida, eu já caminhava com Deus. E às vezes eu até colocava como desculpa de não fazer coisas, de não estar ousando, de não estar vivendo coisas que Deus poderia ter para mim, como um temor a Deus ou até uma obediência. Sabe, você fala assim, não, eu vou orar por isso. Aí tua oração, é você enrolando a respeito de alguma coisa. Ou não vou fazer isso porque eu tenho medo, mas aí você não coloca, é medo no teu coração, mas aí você fala assim, não, é porque eu não quero desobedecer a Deus, né? Vai que Deus tem outra coisa para mim. E talvez seja uma raiz de medo. E eu estava vivendo isso, mas não estava claro para mim.
Então eu deixava de viver coisas que talvez Deus tivesse para mim por um temor. Sabe o medo de errar? Medo de errar não é de Deus. Nem o medo é de Deus. Deus não trabalha com medo. Ok? E eu lembro que o Espírito Santo falou comigo, pare. Foi assim, eu estava orando. E ele falou comigo assim, pare de deixar de fazer coisas por medo e colocar a culpa em Deus. Foi muito forte. Foi como se ele tivesse pegado um monte de coisa que eu pensava, batido no liquidificador e me devolvido. Só que não era só sobre eu começar a fazer coisas ou deixar de viver por medo. Era sobre eu agir também corajosamente. Não era só sobre eu não deixar que o medo me limitasse, mas era sobre uma ação. Eu precisava agir confiantemente e corajosamente no Deus que sustenta a minha vida. Hoje as pessoas perguntam, como que você, uma jovem mulher, solteira, está pastoreando uma igreja? Eu falei, gente, eu vou contar. Não começou hoje. Começou no dia que Deus confrontou o meu medo, há 10 anos atrás. Sabe Davi, quando ele foi matar Golias? Golias não foi o primeiro gigante que ele enfrentou. Ele lutou contra um leão e contra um urso. Entende que Golias fica um pouco mais fácil quando você já derrotou um leão e um urso? Continua sendo desafiador, mas tem histórico, certo? Você precisa ter uma história com Deus. Talvez hoje você precisa deixar de fazer coisas, mas não é só sobre deixar de fazer coisas, é sobre fazer o que Ele te chama a fazer de forma corajosa e ousada. Amém? Vocês estão entendendo? Então vamos lá. Depois ele fala sobre a ira, né? Ele fala, deixe de ser irado. Então, o que o Espírito traz para nós? Domínio próprio, é um fruto do Espírito. Ok? Então não é só sobre, você vai se irar? Sim, porém, você não pode deixar isso te dominar. Como? Domínio próprio. De quem vem? Das vestes do Espírito. A Bíblia fala que isso é algo espiritual que você pode receber. Tem gente que está aqui falando, meu Deus, eu preciso dessa. Essa aí para mim está difícil. Então ore e peça a Deus. Fala, Senhor, quando eu ficar irado, eu sei que Cristo é suficiente. Cristo também se irou, mas Ele não era dominado pela ira. Eu recebo o domínio próprio que vem do Espírito Santo. Ajuda-me, Senhor, para que a minha ira edifique coisas, coloque coisas no lugar e não destrua, né, pessoas, relacionamentos e situações. Amém? Mas está tudo bem, gente. Cada um precisa daquilo que o Espírito Santo tem para dar. Aí ele fala sobre o roubo, é incrível. Ele fala assim, aquele que roubava, não roube mais. Mas ele não termina aí, ele fala, agora você trabalhe com as suas mãos e seja generoso. Então começa a pensar, o que você quer parar de fazer? Que você falou assim, não, isso aqui não dá mais para mim, Deus não tem isso para mim, tá arruinando minha vida, tá. Quem sabe o que você precisa fazer agora é pensar no oposto disso que Deus está te chamando para fazer. Ok? Se você é alguém que vive isolado, não quero mais viver isolado, então o que você tem que fazer? Você precisa fazer o oposto, que é investir em relacionamentos. Porque às vezes você fala assim, não quero mais viver isolado, mas aí você fica quieto no teu canto, esperando que alguém venha. Só a intenção do teu coração que mudou, mas a atitude não. Não, você não quer mais ficar nesse lugar, então se mova na direção oposta. Ah, mas eu não consigo. Consegue em nome de Jesus. Está quebrado sobre a sua vida o mal. Amém? Então vamos juntos. Fala destrutiva, né? Tem gente que acha que esse versículo é sobre palavrão. Não é, apesar de que falar palavrão eu não recomendo também. Mas assim, esse versículo é sobre uma fala edificante. Nós não somos chamados para sermos pessoas que destroem pessoas com as nossas palavras. Então preste atenção, você foi chamado para carregar palavras edificantes. Tem o que dizer que vai edificar, que vai construir, que vai encorajar, fale. Fale com liberalidade.
Se tua fala tem sido destrutiva demais, tira essa roupa, troque logo de roupa e se revista de vida. E por último ele fala da amargura. E eu comecei falando sobre isso, então eu já antecipei. Né? No lugar da amargura, o Senhor nos chama a viver bondade e perdão. Bondade e perdão. Esse texto é muito prático, mas ele também é espiritualmente poderoso. Ele traz uma maneira muito prática de olhar para a vida e de seguir a Cristo. Sabe, quando uma pessoa ela não tem a coragem de falar a verdade, ela vive em mentira, isso revela algo no coração dela. Revela que a identidade dela ainda não está segura em Cristo. Se hoje você tem medo de dizer a verdade, receba a validação de Deus para que você possa ser sincero. Amém? Sabe, se você quer tomar a justiça nas tuas mãos e por isso você é irado, isso pode significar que você ainda não confia tanto em Deus. Confie na justiça de Deus. Se você está envolvido em coisas ilegais, como roubo para ganhar dinheiro, para se dar bem, coisas danosas, pode ser que te falte a confiança de que Deus é provedor. Isso revela o teu coração. Porque se você está cruzando essa linha, ou se eu estou cruzando essa linha, significa que eu não estou confiando em Deus. Mas quando você trabalha e confia, isso mostra o teu coração. Quando nós temos palavra de bênção, nós somos pessoas que entendemos que a nossa língua, ela foi feita para liberar graça. Amém? Graça. Sabe o que é graça? Graça é dom gratuito de Deus. Não fale com as pessoas da forma que elas merecem. Fale com as pessoas para gerar vida. Fale com as pessoas para encorajar, mesmo quando você acha que elas não merecem encorajamento. Porque essa é a visão de Deus a teu respeito e é assim que Ele fala com você. Deus tem sempre uma palavra de encorajamento para você. Mesmo a palavra de correção de Deus, ela é para nos alinhar e nos promover. Ele tem sempre o melhor interesse. Receba hoje essa palavra como uma palavra de encorajamento de Deus para você. E quando nós perdoamos, isso revela que nós entendemos que somos perdoados por Deus. Amém? A verdade é que essa nova vida que a gente fala, que às vezes fica num lugar tão distante, né? Eu aceitei a Jesus e eu recebi uma nova vida. E aí, o que isso significa? Essa nova vida, ela se expressa, gente, em ações diárias, moldadas pela beleza, alguém que vê a Jesus, e a suficiência de Cristo, alguém que recebeu o poder do Espírito para viver essa nova vida. É prático, mas é muito poderoso. Muito poderoso. Hoje eu quero te fazer uma pergunta. Nós terminamos aqui, eu quero te fazer uma pergunta. Onde você, é mais de uma na verdade, onde você precisa renovar a sua mentalidade? Abaixa a tua cabeça, fecha os seus olhos. Onde você precisa renovar a sua mentalidade hoje? Que você está olhando e é como se tivesse uma parede, um bloqueio na sua jornada. Onde você tem resistido hoje à transformação? Será que tem um novo de Deus para você te chamando? E você está resistindo a essa transformação por uma velha mentalidade? Sabe, às vezes Deus está fazendo algo na comunidade, na igreja, e você é a pessoa que resiste. Talvez o Senhor quer te levar para um novo lugar. Talvez teu cônjuge chegou para você com uma nova ideia que é algo de Deus e você é a pessoa que resiste. Pode ser que o Senhor queira te levar a um lugar de transformação. Talvez você pensou a vida inteira eu vou ser assim. Meu pai foi assim, minha mãe foi assim. Esse é o meu caminho. E você está resistindo à transformação.
A bênção de Deus sobre a sua vida. Outra pergunta: será que eu estou contemplando a beleza de Cristo diariamente? Eu estou vendo Jesus? Eu estou olhando nos olhos dele? Tem uma frase que nós temos falado lá em Curitiba que é uma oração que diz assim: eu quero ver a beleza de Cristo, ser transformado e viver a nova vida. Eu quero ver a beleza de Cristo, ser transformado e viver a nova vida. Amém? Fica de pé aí no seu lugar, eu quero orar com você. Eu sinto que tem pessoas aqui hoje que precisam sair de um lugar. Sair de um lugar para outro, serem transportadas de uma realidade para outra. Talvez tem coisas que você precisa romper. Como eu falei, para mim foi o medo. O Senhor me tirou de um lugar de medo para um lugar de ousadia e coragem. Eu nem sabia tudo o que Deus ia fazer, mas isso me trouxe até aqui. Tenho tantos testemunhos sobre isso para contar que não daria tempo. Mas eu sei que Deus, quando quer, Ele nos transporta de um lugar para outro. Mas nós precisamos falar: Senhor, eu quero me revestir dessa nova veste. Eu quero me revestir do novo de Deus, hoje, aqui e agora. Espírito, eu estou aberto. Me livra da obscuridade do meu coração. Sabe, o louvor vai tocar, mas hoje eu quero orar especificamente por você, que precisa dar esse passo. Você que sente que essa palavra foi para você hoje. Que você quer se mover do lugar que você está para um lugar novo em Deus. Eu não sei qual é o seu lugar, mas eu sei que tem gente aqui que está precisando se mover de um lugar para outro. E tudo começa no mundo espiritual. Então hoje nós vamos nos mover espiritualmente. E amanhã você vai ter ousadia para se mover com os teus atos. Amém? Nós cremos, Pai, numa noite de liberação. Nós cremos numa noite de transporte do reino das trevas para o reino da luz. Senhor, nós cremos num romper. Obrigada porque essa é uma noite de enxergarmos a beleza de Cristo. Deus, enquanto nós oramos, eu abençoo essa igreja para viver a nova vida, rompendo com o passado e abraçando o novo de Deus, a nova vida de Deus, em nome de Jesus. Eu quero ver a beleza de Cristo. Olha para ele e fala: eu quero ver a beleza de Cristo e ser transformado e viver a nova vida. Amém?